E agora um novo depoimento à Polícia Federal no caso das joias. O que esperar desse novo depoimento, Josias? Apuração, você mesmo ontem já dizia da expectativa desse caso está chegando ao final, é isso? A perspectiva da Polícia Federal é de fechar logo esse relatório para encaminhar para a Procuradoria-Geral da República, né? Estão esperando o retorno dos agentes que foram aos Estados Unidos. E esse depoimento do Mauro Cid, ele se insere numa rotina do inquérito, né? Porque o sujeito, quando celebra um acordo de colaboração premiada, ele fica full-time à disposição dos investigadores. Então, havendo qualquer dúvida, ele é chamado a esclarecer aquela dúvida. E desse relacionamento do delator com os investigadores resulta a formação do, do, do conceito sobre a utilidade da delação. Então, mais adiante, dependendo dessas contribuições que o Mauro Cid der ao longo da investigação, que não basta delatar, é preciso facilitar o trabalho da polícia de tal sorte que a polícia chegue a fatos, depoimentos que corroborem a delação. Então, ao final desse processo, ao final da investigação, do inquérito, a polícia vai opinar, inclusive, se foi efetiva a colaboração, se não foi, se aquela delação foi imprescindível para a elucidação dos fatos, né? E o Mauro Cid está numa posição agora delicada, porque ele voltou para a cadeia, tinha saído depois de delatar e surgiram aí alguns áudios vadios na imprensa, com a voz dele soando como se estivesse sendo forçado, torturado psicologicamente para fazer as revelações que está fazendo. Então, ele foi intimado lá pelo ministro Alexandre de Moraes a esclarecer o que significavam esses áudios e ele reafirmou os termos da sua delação. Ainda assim, voltou para a cadeia. Então, ele está agora sendo chamado para esclarecer dúvidas. Mas esse inquérito, Fabiola, especificamente o das joias, ele está, de fato, a caminho da conclusão e tudo leva a crer que, a exemplo do que fez em relação aos cartões falsos de vacinação, também aqui a Polícia Federal indiciará o Bolsonaro e os seus cúmplices, né? Nesse caso da tentativa de comercializar joias que pertenciam ao acervo da República. Espera-se que a polícia seja mais conclusiva nesse caso, de tal sorte que o procurador não tenha que requisitar investigações complementares, né? Então, essa viagem aos Estados Unidos, a colaboração que foi feita pelo FBI, espera-se que o inquérito seja bem encerrado e que o relatório a ser encaminhado para o procurador-geral, o Paulo Gonet, seja um relatório que seja de fato consistente. Mairovich, até para a gente entender do aspecto jurídico, quando alguém faz uma delação, né, e aí ele pode ser requisitado a todo momento a voltar a trazer, porque a delação dele parece que foi uma longa delação, né, e aí é natural que isso aconteça, eles foram fazer novas diligências, aí acharam a necessidade de um novo depoimento e aciona mais uma vez, isso é normal de acontecer. Sim, é normal, até porque aquele que fez a delação aspira a um prêmio e, por isso, ele também tem um interesse em detalhar tudo. Agora, tem um ponto importante, eu vou aproveitar e, e chamar atenção e aproveitar para ressaltar ao Josias e à Madeleine, o seguinte: qual é o problema que está acontecendo no momento da Polícia Federal? E a gente já viu isso a semana passada. É, o problema é o seguinte: é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Veja, Fabiola, quando a gente tem crimes sexuais, eles são cometidos, evidentemente, com resguardo, de maneira
sigilosa, em algum canto, sem testemunhas. Em razão dessa característica, a palavra da vítima, vamos pensar num estupro ou em outro crime sexual, a palavra da vítima tem valor se ela se mantiver coerente, apresentar relatos convincentes. Convincentes. Por quê? Porque tudo foi cometido na clandestinidade. Agora, dou um pulo ao crime organizado e peço a compreensão do Josias e da Madeleine, que são duas cabeças iluminadas. É o seguinte, quando a gente pula para o crime organizado, nós também estamos falando em coisa intramuros, em coisas acontecidas dentro de um ambiente sigiloso, principalmente quando envolve máfias e quando envolve poderosos e potentes, ou seja, presidentes, coisas palacianas. Vem o Supremo e contraria a jurisprudência italiana com relação à máfia, que diz o seguinte: se os relatos se trata de organização secreta, se os relatos, atenção, organização secreta, intramuros, se os relatos daquele que esteve na organização são coerentes e são plausíveis, eles valem independentemente de confirmação. O que faz o Supremo com relação aos delatores? Exige, e aí tem um garantismo estúpido, um falso garantismo, atenção, falso garantismo, de achar que a polícia vai ter que conseguir elementos de tudo que acontece em intramuros. Então, qual é esse trabalho extra que a Polícia Federal está tendo em razão dessa jurisprudência do Supremo? É buscar elementos, e isso é dificílimo, para quê? Para dar credibilidade aos relatos do delator. Então, a gente tem visto inquéritos que estão se alongando, a Polícia Federal que está viajando, correndo atrás. Por quê? Por causa dessa orientação sem pé nem cabeça do Supremo Tribunal Federal. Tendo em vista o ambiente, tendo em vista esse tipo de criminalidade de poderoso e de potente, o que acontece? A delação tem que ser válida se ela mostrar coerência, se tiver todos os elementos circunstanciais e não simplesmente afastar. Mas quando o Supremo decidiu assim, estavam em jogo algumas pessoas e convinha essa orientação jurisprudencial. Precisa mudar. Mauro Cid, que é um arquivo vivo, né, Madeleine, e que é um alvo de muita preocupação por parte de Bolsonaro, porque ele é central em várias das investigações que circulam Bolsonaro, né, Madeleine? Tá desligado o seu som, Madá. Abre pra gente. Aqui, ele é central, mas nessa eu estou com o professor Maierovitch. O que o Bolsonaro teme é que essa investigação seja conduzida com excelência. Se for entrar nisso, de que cada coisa que o Mauro Cid disse que falou com alguém, a Polícia Federal vai ter que conseguir a prova, não vai chegar em lugar nenhum essa história. Por isso que o professor Maierovitch estava falando, quando é gente poderosa, uma organização intramuros, ou seja, eles só conversam entre eles ali, que é o ambiente do palácio, da entourage do presidente da República. Quando ele vai fazer uma delação, o que é que falam para ele? Para qualquer um dali, olha, nós vamos te livrar da sua pena, vamos te livrar de uma boa parte, mas você tem que entregar tudo, tem que falar tudo. Ele vai lá e fala tudo. Tem coisa que ele falou só ele, presidente, e que você não vai ter como provar. Não adianta ficar enfiando a polícia atrás disso, porque vamos dizer, tempo perdido. Como que uma investigação dessa geralmente é feita? Você vê o que é mais fácil obter um conjunto probatório aqui. Dessas coisas que ele disse, o que é que dá para obter um conjunto probatório? O que é possível de provar? O que está mais ao nosso alcance, mais provável? E daí se elenca e se vai atrás de uma coisa